Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de Profetas do Óbvio, nosso podcast, o nosso projeto. Eu sou Antônio Júnior, ou também chamado de Juninho, junto com meu parceiro e amigo Dave, ou Davi Rezende. Se apresente aí, por favor. Oi, pessoal, eu sou o Davi. Eu sou um criador, poeta, artista, músico. E acima de tudo, eu tento ser engraçadinho, mas não consigo. Tá difícil. Até hoje eu não ri nenhuma piada sua. Até porque você eu não fez tô nenhuma tentando. também. Uma hora vai. Consegue. Então, pessoal, a gente veio aqui pra falar um pouco da gente, apresentar como a gente chegou nesse podcast, como a gente chegou pra fazer esse projeto, né? O intuito, na verdade, é a gente falar sobre coisas da nossa criatividade, da criação, do artista mesmo em si. Então, a gente vai falar bastante assuntos aqui, como filosofia, música, escrita, audiovisual, e mais outras mil coisas, processos criativos, né? A gente tem uma idade de jovens adultos, né? Eu vou fazer 20 e o Dave já tem... Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 21, vou fazer 22 esse ano, final do ano. Quem quiser isso. me dar parabéns aí, adiantado. Que dia que você faz mesmo? 16 de setembro, quem quiser me dar parabéns aí, eu vou estar aceitando. É isso aí, mano. Todo dia 16 de setembro eu marco pra conhecer, pra fazer um rolê com o cara e eu não faço. É sempre isso, mano. Não sei o que acontece. Eu tô esperando há uns bons anos, assim, mas... Sim, mano. A gente se vê, sei lá, a cada uma vez no ano. E olha lá, mano. Acho que ano passado uma nós vez a nem... cada... Ano passado nós nem se viu, mano. Nós nem se encontrou, velho. Doideira. Enfim. Uma vez a cada lua vermelha, né? Exatamente. Bom, rapaziada, o que eu gostaria de falar da minha parte, aí o Dave pode entrar, pode me interromper pra você falar o que você quiser também. Que, bom, basicamente, a gente gosta muito do assunto do cristianismo, né? Eu mesmo me tornei cristão depois do Dave. Então, ele me apresentou e eu era totalmente... Acho que você pode até falar um pouco, mano, de como eu era. Se eu era ignorante em certas partes. Você era bem ateuzinho, você era bem ateu. É bem ateuzinho, eu falava Eu falava assim, não, você acredita em Deus? Você falava assim, não, sai fora esse bagulho. Ô, louco, mano, não lembro disso não. Eu me tornei cristão pelo motivo de vivência, de convivência, pra falar a verdade. Primeiro que ateu eu era por conta de convivência. Alguns amigos que eu tinha em volta eram ateus, mas isso não era desculpa pra eu não ir atrás do que eu realmente queria saber. Então eu simplesmente fui por influência. E é aquela fase, né? Adolescente, começando a entender campos da ciência, começando a entender sobre evidências. E eu curtia muito essa parada, queria ser psicólogo, etc. Gostava muito disso. Então, por não ter evidências de Deus, né? Na minha cabeça só existia uma forma de ter evidências, que era comprovando cientificamente, com bases... Era muito chato nessa época. Você falava, não tem prova científica. Cadê a prova científica? Mano, era complicado, né? Eu tive essa fase aí também. Mas passou pouco tempo, né? Passou um ano, basicamente, eu acho. Aí no começo do ano passado eu comecei a ler um pouco sobre o cristianismo. Eu sempre gostei de filosofia, né? Eu gostava muito da filosofia a partir do ponto racional, mas eu comecei a ver que o cristianismo era diferente, né? Era uma coisa diferente. Tanto que eu vi e comecei a perceber que as pessoas que conviviam de fato com 100% o cristianismo eram pessoas boas, eram pessoas legais, eram pessoas leais, assim, né? Nunca vi... As pessoas que realmente vivem com o cristianismo, você consegue perceber até do jeito que elas falam. E Exatamente, vivem, é muito diferente. É uma outra... Cara, eu tive episódios, eu encontrei um casal cristão um dia, a conversa é uma paz muito diferente. Eles têm uma paz na conversa deles. É doideira isso, tá? Isso é basicamente a base do cristianismo também. Porque tá escrito na Bíblia que Deus não vai garantir... Quer dizer, ele vai garantir sua salvação e sua paz nesse mundo. Basicamente isso. Sim, mano. Muito bom. Então, eu comecei a conhecer esses pontos do cristianismo. Comecei a ler um pouco mais a Bíblia também, tentar entender. Eu lia totalmente errado a Bíblia, né? Não que exista uma forma certa, mas eu comecei a ler do ponto mais chato, que era Gênesis, né? Então comecei a ler por Gênesis.
E não é tão divertido assim, sabe? Primeiro, eu deveria ter conhecido Jesus, né? Aliás, se você quer começar a ler a Bíblia, comece lendo João, para você conhecer Jesus, é bem interessante. Então, eu conheci Jesus a partir de uma experiência que eu tive, experiência com Deus, para falar bem a verdade. Eu vou falar essa experiência mais pra frente, mas foi a partir daí, foi quando eu comecei a experimentar para ver se ele existia. Então, eu comecei a crer, né? Quando você começa a crer, a resposta vem. Isso que é o mais interessante, né? Eu não sei se o David você já teve alguma experiência desse jeito de começar a crer e ter o resultado, não? Na verdade, eu já tive um momento que eu experienciei basicamente Deus falando comigo. Várias vezes, na verdade. Uhum. Posso falar disso mais daqui a pouco. Então, pessoal, eu basicamente passei de um ateuzinho chato. Eu não ficava discutindo na internet, né? Eu tinha uns amigos que Não, ficavam fazendo só isso. pessoalmente, só pessoalmente. Pessoalmente ou no WhatsApp, né, com pessoas do privado, assim. Eu nunca ficava em post escrevendo, porque eu achava isso muito chato, né? Eu achava essa a pior parte do ateu e do cristão também, tá? Não vou separar ninguém, não. Acho que os dois têm suas raízes de chatice. Então eu comecei a conviver como cristão e até hoje não me arrependo. É claro que eu tenho milhões de dúvidas, né? Mas minha vida mudou completamente depois que eu comecei a viver pra ele. Cara, eu não tenho palavras pra descrever a certa sensação que eu sinto quando o resultado ou uma lição que Deus me deu, sabe? Quando Deus me dá uma lição, eu não sei descrever o sentimento que eu sinto. Agora eu vou contar um pouco da minha história. Conta aí, mano. Fala tu. Falei Você quer demais já. falar um pouco? Vou falar um pouco mais. Quer que eu fale um pouco mais? Não, vou falar um pouco. Então fala aí. Então, manda. Vai Então, ficando assim. minha história é bem diferente do Juninho. Bem diferente mesmo. Eu nasci numa família, no caso, minha mãe e meu pai, eles são separados, né? Mas eu nasci numa família que é majoritariamente evangélica e a outra metade é católica. Então, eu nasci nesse meio. Só que eu sempre tive muito problema com esse meio. Tanto que eu era muito renegado do cristianismo. Eu era totalmente renegado do cristianismo por muito tempo. Mas aí, depois de tanto tempo, depois de muito tempo, depois de 19 anos de vida, eu conheci uma nova maneira do cristianismo. Uma nova forma, vamos assim dizer. Que foi com não puxando o saco da Adventista, né? Mas eu conheci Adventista e algumas pessoas que são de lá. E eles me incluíram num PG, pequeno grupo. E basicamente a gente tinha essa parte de Jesus, certo? De Jesus, como ele explicava, ele falava tudo pra gente, tudo mais. E eu sempre tive isso na minha vida. Sempre nunca gostei de, igreja, não sei o que lá, porque eles não falavam da parte que eu queria saber, Jesus. Que no fundo a gente tem que acreditar nele, isso que importa. Exatamente. E eu sempre falava pras pessoas, pros ateus, alguns amigos ateus meus. Mesmo que você não acredite que Jesus é super poderoso, que ele tem poder de fazer vinho ilimitado e curar doença, ele mesmo assim foi uma pessoa excepcional. Importante, isso você né, tem mano? que... Sim, ele foi crucificado por nada, só porque ele falou a verdade. Então, eu acho que meu ponto com as igrejas era que essa parte de Jesus não era muito falada, assim, sabe? Então, a partir desse momento que eu achei um PG, uma igreja, que realmente falava disso, eu consegui me conectar de volta. Tanto que teve várias situações que eu realmente vi que era Jesus falando comigo. Caraca. E essas situações mudaram o meu nível de fé, vamos assim dizer. Então você sempre teve a curiosidade de conhecer Jesus, propriamente dito, que me fica uma dúvida, assim. Você já acreditava em Deus? Você sabia as diferenças? Você sabia quem era o Pai, quem era o Filho? Quem que era o Espírito Santo? Ou você realmente, a igreja ignorou todos esses pontos e você não conseguiu entender? Na verdade, teoricamente eu já sabia. Tipo, o conceito eu já sabia. Só que eu não entendi o conceito da parte de amor de Jesus. Eu não entendi. Tá. Entendi. Pra mim era um negócio muito abstrato. E eu não entendia essa figura, assim, de Jesus. Mas conforme você vai entrando, assim, ficando mais próximo, você vai começando a entender a natureza. Mano, o que eu acho legal em Jesus é que pouca gente sabe, Jesus né? era um cara maneiro, né? Não, Jesus era um parceirão, mano. Eu amava isso nele. Não, mas Ele realmente, era parceiro. o que eu vejo que as pessoas ignoram, né? Não de forma... Elas são ignorantes, mas não de forma pejorativa, assim. Não tô dizendo que
que é defeito, né? Mas a pessoa ignora mesmo o fato de que Jesus veio no Novo Testamento, né? Ele trouxe o Novo Testamento. Aí a pessoa fica nessa de olhar o Velho Testamento e pegar aquilo como verdade absoluta, né? Sendo que Jesus veio logo após e desconstruindo tudo que veio no primeiro Testamento, né? Então eu acho isso o mais louco de tudo. Foi um cara que veio tudo contra as regras, né? Veio contra algumas regras do Velho Testamento na sua época e foi um grande filósofo a partir disso, né? E os seus milagres eram suas fontes de verdades, né? Os milagres que ele fazia era a fonte de verdade. Os nomes, quando ele falava os nomes de pessoas que nunca tinham visto na vida, era a fonte da verdade para aquela pessoa, né? Então eu acho Jesus um cara extremamente incrível, né? Então ele nada é o filho único de Deus. Então isso eu acho muito incrível também, que como um cara, o Deus, né, manda o seu único filho para nós, para dar uma última luz, né, para dar essa luz pro mundo que tava cheio de escuridão e cheio de coisas erradas. Ele jogou a última cartada, o super trunfo. Cara, ele vem pra iluminar mesmo, né? Então, se você não abraçar essa luz, tu vai viver na escuridão. Você tem que crer nela e se salvar, né? Mas em relação a isso, basicamente inconformismo que você tá dizendo, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, na verdade. Diga-me. Tanto que Jesus até falou assim, eu não vim pra quebrar regra nenhuma, eu vim pra manter, e vocês entenderem realmente o que é. Tanto que ele fala, e dá pra entender claramente isso. Se você pegar os 10 mandamentos, os 10 mandamentos estão baseados em amar ao próximo e amar a Deus. Sim. E suas criações, vamos assim dizer. Então, tudo que tá naquilo lá se refere a isso. Ah, sim, com certeza. Só que as pessoas não conseguem ver, porque parece como se fosse um livro de regras. Ah, tem que seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas não entende o conceito por trás. A interpretação tá totalmente errada, né? Eu acho que quando Jesus chegou, ele falou isso, no entanto, ele mostrou que a quebra de regra, entre aspas, né, foi contra os fariseus, né? Que na época ele foi contra os fariseus, que eram muito respeitados, que eram os donos da verdade, né? Acho que esse foi um impacto de quebrar regra, né? E por isso que, tipo, tem uma quebra muito forte pra mim, pra certas igrejas, por exemplo, assim, pra mim, vou falar uma merda muito grande agora. Outras pessoas vai na fé, mano. Podem discordar de mim. Ou se quiser bipar essa parte aí, eu não falando o nome da igreja. Pode ser. Essa igreja em específico, eles seguem só as regras. Então, tipo, eles não vivem pela graça. Teoricamente, a gente só é salvo pela graça. Eu acho que não é só essa igreja, não, mano. Acho que eu vou dar fazer um pi também, mas também, não sei se você já ouviu falar. Nossa, mano, os caras são muito dentro da parada. É doideira, mano. É demais. É um negocinho. Só que outra coisa que eu acho já aí demais. Agora pode colocar outro pi aí. Não vai sair podcast, vai ficar só os pi. São aquelas igrejas de parede preta, tá ligado? Porra, não manjo, mano. Eu já vi imagem, mas eu não manjo. É tipo igreja que é muito revolucionária, assim, tá ligado? Ah, então, tipo, pode crer. Pode qualquer coisa. Ah, se é LGBT, não sei o que lá, tá na Bíblia que tá errado? Ah, mas pode, não sei o que lá, pode. Já vi essa igreja. Já vi, acho que umas 3 tipos de igreja desse jeito. E é de rico, tá? Tipo assim, muito rico eu já vi fazendo esse tipo de igreja. Estranho, mano. Estranho. E tipo, cara, o negócio é tipo uma rave, cara. Qual que é a propósito? Eu não sei, mano. Eles se divergem muito, né? Cara, uma coisa que eu odeio em igreja, aliás, me perdoe se eu tiver errado, tá? É uma opinião meio minha, assim. Mas eu lembro que Deus diz que o templo, ele era sagrado, né? E que não deveria se transformar o templo em comércio. Em comércio, em mercado, né? E, cara, a parte de doar o seu dinheiro, né, o dízimo, é uma coisa meio que me deixa meio assim, porque a igreja, quando você vai pra ela, a maioria delas fazem um grande show, principalmente as maiores, né, as de grande rede, elas fazem um show lindo, espetacular, que mexe com os sentimentos das pessoas, para no fim do culto você ter que dar o dinheiro em todas as formas de pagamento. Seja cheque, não tem um limite, né? Isso que é importante citar. Não tem um limite para você pôr de dinheiro. Então isso se torna um pouco fora do controle, porque você pode pôr seu cartão, você pode fazer um Pix, você pode fazer um cheque, você pode doar do jeito que você quiser. Mas foi todo aquele show para você doar.
sabe? Não foi dado do seu coração de fato, né? Não foi uma consciência sua, foi algo meio marketing, né? E também tem a pressão social, né? Se você não doar, você vai estar sendo cristão infiel. Exatamente, mano, exatamente. Você vai queimar no inferno. Eu não gosto desse tipo de dízimo, cara. Eu acho legal igreja pequena pedir dízimo, sim. Eu acho que tem que pedir, né? Porque igreja pequena é difícil se manter, é pouco investidor, o aluguel é caro, né? Etc. Isso são questões e questões. Agora sim, Cara, igreja depende. gigantesca. Tem aquela igreja gigante que pede, aí que vende coisa e... Sim, mano. Porque tem empresários atrás da igreja, sabe? Tem empresários que já investem na igreja. Só que eles fazem todo esse culto pra ganhar mais dinheiro. Então eles investem pra ganhar mais dinheiro. Eles não investem pra, de fato, aumentar a igreja e deixar aquele show bonito pra Jesus, né? Se tornou um lucro, né? É igual aqueles pastores que ganham milhões e milhões. É um negocinho absurdo. Mano, é bem estranho. A gente vê que... Lógico, eu não tô demonizando o lucro. Mas eu acho não é esse o pode objetivo. separar as coisas. Exatamente. Acho que esse não é o objetivo, né? É que quando você fala de cristianismo, você tem que falar das regras, né, mano? Enfim, acho que é isso, mano. Mano, eu tenho uma coisa legal pra eu perguntar pra ti. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa antes de eu perguntar. Não, pergunta. Qual que foi sua maior experiência com Deus, cara? Minha maior experiência com Deus? Isso. Cara, tipo, maior, assim. Vou dar um exemplo. Só que não. Minhas experiências com Deus não são, tipo, nossa, o negócio é absurdo. Não precisa ser tipo, absurdo, né? São momentos que eu vejo Deus falando comigo. Okay. Vou dar um exemplo. Beleza. Na época eu tava namorando aquela pessoa que você sabe quem é. Aham. Então, tipo, ela tinha ansiedade, né? Ansiedade pra caramba. Aí ela pediu pra eu ir na casa dela, buscar ela, tudo mais. Já era 4 da manhã. Ok. Detalhe. Aí você sabe onde que eu moro aqui, que é uma situação bem precária. Beleza. Tá ligado? Principalmente ali perto onde a... Pode bipar. É tipo, muito precário. E ela morava ali perto. Sim. Ah, tá. Ok. Ali é tenso. Então, aí eu passei de um lado de um cara, ele ficou me seguindo assim, aí a gente começou a conversar. Uhum. O cara bem no efeito do raião, do pó. Aí a gente começou a conversar e tal. Aí eu puxei o assunto do pessoal do colégio. Aí, tipo, eu instalei, comecei a puxar umas informações do pessoal que ele também conhecia, assim, sabe? Aham. Aí eu comecei a falar de Jesus, né? Que eu falei, Sim. cara, por que você tá na rua essas horas, tal, não sei o que lá, por que você não vai pra casa, não sei o que aconteceu. Aí a gente começou a cantar um hino junto, assim, sabe? Caralho. Do nada? Aí, Eu, tipo, foi indo. Porque ele tava me acompanhando, porque ele falou assim, tem uns policial lá, me acompanha, porque eu tô com uns negócios aqui. Aí, tipo, ele foi, acompanhei ele, a gente começou a conversar. Aí ele falando assim, não, aqui eu tenho uma faca que eu briguei com meu irmão, não sei o que lá. Eu já falei assim, putz, que B.O., né? Que B.O. que eu arrumei pra minha vida. Aí, a gente conversou, ele parou na biqueira, ele foi lá comprar os bagulhos dele. E eu fui encontrar ela, fui pegar ela na casa dela. Mas foi essa situação, tá ligado? Não foi tipo um negócio super... Sim. Mas foi meio tenso, assim, que eu tava meio cheirado com uma faca. Tenebroso, mano. É tenebroso. Eu tive uma experiência, mano. Nada parecido com isso, né? Muito fora dessa situação, muito diferente. Cara, eu tive várias experiências, principalmente quando eu comecei, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo também. Mas assim, minha primeira experiência, né? Coisa básica, né? Coisa simples. Eu não tava conseguindo passar na carteira de motorista, mano. Eu tava errando na prova lá, na prova prática, eu não tava conseguindo. E, mano, ali eu já tava estudando Jesus, né? Já tava estudando o cristianismo. Foi ano passado, né? Mas eu não tava crendo ainda, de fato. Aí, cara, é aquele momento de ajuda, né? Eu falei, cara, não é possível. Eu não tô ansioso. Eu tô vendo os passos tudo certo. Eu tô errando a baliza. Eu tava reprovando na baliza, né? Que na rua eu andava super bem, mas na baliza eu tava indo mal. Aí, cara, eu falei, na terceira vez que eu fui tentar, eu só olhei pra cima, né? Eu tava ouvindo um louvor. Eu não lembro o louvor, mas acho que era um do Thales Roberto, assim, bem famosão. Tava ouvindo lá. E, cara, eu só consegui pedir a Deus e falei, por favor, se tu estás comigo hoje, deixe-me passar dessa barreira. Deixa eu
tentar o próximo passo, deixa eu avançar, né? Qualquer melhora que eu tivesse naquele dia já ia ser espetacular pra mim. E eu passei na baliza. Aí tinha a prova da rua, cara, eu fui super bem, eu já tava andando tranquilo. Quando eu passei pra baliza, eu olhei pra cima e falei, obrigado, Deus. Eu sei que o próximo passo agora é só eu passar. E deu tudo certo. É coisa simples, básica, mas é uma resposta muito rápida. Eu acho que porque nas outras vezes eu não tinha pedido, eu não tinha olhado pro céu, eu não tinha agradecido por nada que eu tinha. Eu só tava vivendo ali, né? Até que esse dia em especial eu pedi. E a resposta vem. Isso é muito louco. Eu acho que no fim sempre a resposta vem. Mas às Sim, vezes as cara. pessoas não têm paciência de esperar. Às Esse vezes é o detalhe. demora, exatamente. Mano, teve esses dias, esses dias não, pouco tempo. Olha que acabei de falar de baliza e os caralho, agora eu vou ter que falar outro caso. Eu bati o carro, né, desses tempos. Teve um acidente. Não foi nada grave, né, foi bem de leve. Só que fui eu que fui o ocasionador, né. Enfim, não vou explicar toda a situação agora. Na hora eu fiquei extremamente puto. Porque eu vi que não fazia sentido o cara me cobrar R$1.950 por causa de um pneu e um amasso na porta. Um amasso minúsculo, de 3 centímetros. 1.950. Enfim, paguei o cara, né? Agora eu tô pagando preço aí também. E cara, eu tava tendo o início do ano muito bem, sabe? Tava tudo dando certo. E eu sempre desconfio quando tá tudo dando certo. É aquela famosa frase, né? Tô tão bom que até tô desconfiado, né? E eu tava desconfiado mesmo. Tava indo tudo muito, muito certo. Aí depois desse acidente, tá ligado? Eu vi que eu tava tendo um dia muito estressante. Eu tava esquecendo de orar. Tava esquecendo de falar com Deus. Tava esquecendo de agradecer a Ele. Estava esquecendo de ler a Bíblia que eu fazia tempo que eu não li. E bem, após esse acidente, eu percebi que, cara, não adianta. Eu tinha que passar por aquilo, né? Eu tinha que passar por aquilo e pra perceber o porquê, de repente, ficou tudo ruim. Não foi só o acidente, mas foi várias outras coisas que ocorreram logo após. Por que tava tudo tão ruim? Mesmo depois de várias coisas incríveis ter acontecido. Eu ter arrumado um emprego melhor, eu ter começado a ter um namoro legal. E por que eu tava puto, né? Sendo que só foi um acidente e eu só tava estressado. E simplesmente Deus me mostrou a lição, né? Não foi uma resposta em si, não foi algo propriamente dito assim, ganhado, não foi algo bom, mas foi um acidente que ocorreu, que não me machucou, mas que me deu uma lição muito, muito incrível, de eu agradecer pelo fato de eu estar vivo, de não ter sido nada grave, em vez de ficar puto por causa de pagar o cara. Enfim, é uma história longa, mas eu acho que é uma experiência também. Não, resumiu bem. Resumiu bem o que é a experiência de estar com Jesus. Eu tenho algumas outras experiências assim, mas é na questão mais de... Não Jesus, tipo, me dando a resposta, mas ele me cobrando. Entendi. Tipo, puxando tua orelha. Não, tipo, na época, eu tava indo na igreja bastante, eu tava trabalhando numa pizzaria. Então, tipo, teve alguns dias que, tipo, Deus mandou pessoas levemente alcoolizadas, no nível alcoólico bem alterado, lá no meu trabalho. Aí, tipo, a pessoa, ora pra mim, oração pra mim. Nossa. Aí, tipo, eu pensei no momento assim, putz, vou falar que não, né? Mas, tipo, no inconsciente você pensa assim, porra, eu não posso negar que eu sou cristão. Então, você vai lá, você ora pra pessoa, mesmo você estando puto, mas você faz isso, tá ligado? Porque Deus tá te cobrando. Deus tá falando assim, o que você vai fazer? Você vai negar aí, vai fugir, ou você vai falar? Te botou numa situação e você só poderia responder com sua fé ali, né? Você só poderia responder o jeito que você é. Sim, ou eu poderia negar, eu poderia falar que não. Você poderia negar, de fato. Aí você ia se cobrar depois. Eu acho que independente se tu negasse ou aceitasse, acho que você ia se sentir... Você ia ter um sentimento diferente se tu negasse depois e você ia entender, caraca, eu deveria ter aceitado e tal. Você ia se cobrar, eu acho. Eu acho que o nosso trabalho como cristão é bem de formiguinha, assim, sabe? Então, de fato. Mesmo que ninguém esteja vendo, a gente tá vendo, tem? Sim, mano. Acho que eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas de experiência acho que já falamos bastante, né? Falamos o quê? Umas 4 experiências no total? Umas 4 experiências. Porra, acho que é legal, mano. Bom, eu não gosto de tentar convencer as pessoas a serem cristãos, sabe? Mas eu vejo que esse é um papel fundamental
para um cristão, né? É tentar juntar ali as pessoas que você pode para salvação, né? Para luz e etc. O que você vê nesse sentido? Você acha que o papel mais difícil do cristão é transformar, né, alguém de fato pro campo do cristianismo ou outra coisa, outra atividade? Eu acho que a parte mais difícil de ser cristão em si é você se manter no caminho. Você se manter no caminho e você... Porque, por exemplo, se eu falar pra uma pessoa assim, não sei o que lá, tem que ser cristão por causa disso, disso, disso. E eu ser uma Sim. pessoa que não faz nada disso, vai acabar parecendo meio hipócrita, assim, sabe? Sim. Então, é você se manter naquele equilíbrio de não ser tão chato e ao mesmo tempo você ter propriedade pra falar. Porque a gente tem que saber o jeito de entregar a mensagem, não é só a mensagem que adianta. Então eu acho que a gente tem que saber. Porque tem pessoas, igrejas que é tudo sobre a mensagem e não sobre como vai ser entregue, entende? Então a gente acaba perdendo pessoas. Você faz a entrega do produto em um papelão todo amassado, ou você faz uma entrega em um papelão todo bonitinho, com a fita bonita, uma embalagem legal. Mas acho que a melhor analogia é, tipo, você entrega você faz o negócio tudo bonitinho, a embalagem, e o Correios vai lá e chuta. Ok, é o contrário, entendi. É a forma de entregar. Porque, tipo, se você for muito agressivo, não dá. Só que se você for muito calmo, também não dá, entendeu? É uma linha bem tênue. Tem que ser preciso ali na hora de mandar Isso a a gente tem mensagem. que aperfeiçoar. Eu Todo mundo tem que imaginei, fazer... mano, diga aí. Todo mundo tem que fazer curso de oratórios, pastor. Exatamente. Mano, Pastor eu tem que ser imaginei. vendedor. Eu imaginei Vendedor que você ia da fazer. Que você ia mandar essa resposta, tá ligado? Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu sabia que você ia mandar uma resposta mais ou menos assim. Mas cara. É a melhor. Acho que o pior caminho mesmo. Não o pior caminho, perdão. O caminho mais difícil, né? É manter essa consistência, né? De fazer a coisa certa. É que todo dia você aprende uma coisa diferente, né? Eu, por exemplo, tô aprendendo muita coisa agora, né? E cada dia aprendo mais. Às vezes esqueço de qual é o meu caminho, de qual é o meu propósito, né? Às vezes eu me perco muito no quesito dinheiro, por exemplo. Eu fico muito focado em trampar e fazer o dinheiro e etc. E esqueço um pouco da mensagem. Esqueço um pouco de tantas coisas que Deus me proporcionou, né? Eu tenho essas brisas, mano. Eu às vezes esqueço. Acho que todo mundo tem, né? Acho que eu esqueço simplesmente de qual é o propósito que eu tava fazendo as coisas. Mas eu acho que isso é normal. Só que eu acho que isso é normal e que Deus, ele entende a nossa situação, sabe? A gente não precisa ficar se martirizando por tudo que a gente faz. Porque senão a gente não vai viver. Se a gente for querer viver igual uma comparação que eu posso fazer, igual João, igual os apóstolos faziam, a gente não vai conseguir. Não, é um porque contexto nosso diferente. Mundo atual né? nosso mundo atual não permite, querendo ou não. Porra, Então a gente tem que ter esse balanço. Aliás, uma das coisas que eu vi lá na Bíblia, que Paulo, tá ligado? Paulo, ali o último ali que tá escrevendo, etc. Paulo, mano, ele foi e ele encontrou dois filósofos lá na Grécia, mano. Muito louco, velho. Eu não lembro qual eram os filósofos, mas eu lembro que um era do estoicismo e o outro acho que era do hedonismo. Não lembro certinho. Não sei se você já ouviu falar. Dessa parte não. Então, mano, ele encontrou dois caras muito famosos aí da filosofia. Ele encontrou um cara do estoicismo, mano. E assim, né? A gente pode fazer um episódio em especial sobre estoicismo e cristianismo, suas diferenças. E sobre o hedonismo também. E sobre o hedonismo dá pra fazer também. Eu acho que o hedonismo hoje em dia tá em foco. Tá em foco e sendo muito confundido, né? Sendo muito confundido com o estoicismo, né? Eles confundem muito que o estoicismo, ele não é a busca do prazer, né? Eu não gosto da filosofia do estoicismo, né? Só pra falar bem claramente aqui. Mas não é a busca do prazer, né? É você se livrar um pouco do sofrimento que você não pode controlar, né? Resumidamente, né? Você pode me corrigir? Não, exato. Só que sem puxar pra esse lado do prazer exagerado, né? Exato, sem puxar pro mau prazer, né? Que o hedonismo procura, exatamente. Sim, porque hoje em dia tem pessoas que vivem só pelo prazer ruim. Assim Exatamente. E tem pessoas que vivem só pelo prazer fútil, que é o do estoicismo, vamos assim dizer. Coisas fúteis. Então, aí entra o cristianismo e Paulo conversou com esses caras do estoicismo
E eles divergiram, né? Porque era totalmente diferente, né? Paulo falou que o sofrimento fazia parte, né? Ele fazia parte da pessoa, ele fazia parte da vida. Então, o pessoal do estoicismo explicou pra ele o que eles achavam. Eles foram sentar lá naquela pedra famosa lá que tem lá na Grécia e ficaram conversando lá. Muito louco, mano. Eles tomaram um café e escreveram ali na Bíblia essa conversa. E, enfim, era uma curiosidade. E a gente pode falar um episódio em especial sobre o estoicismo e cristianismo e hedonismo. É interessante, a gente tem que procurar uma pessoa que fosse bem hedonista. Pois é. O foda é essa pessoa ser controlada, né? Pra conversar com a gente. Mas dá pra achar, dá pra achar. Eu tenho algumas pessoas em mente, mas... Então, mano, dá pra buscar pessoas com visões diferentes, por exemplo, né? Dá pra buscar pessoas com visões diferentes e isso seria bem legal, eu acho. Bom, eu acho que nosso tempo já tá esgotando, né? Tem mais alguma coisa pra falar, mano? Ainda tem tempo, na verdade. Eu quero fazer uma recomendação aqui de podcast pra todo mundo que tá querendo entrar nesse Nice. caminho de cristão, já que o nosso podcast não é inteiramente focado nisso. É uma Esse recomendação de piloto. podcast Boa. que é... Deixa eu ver o nome certo. Trilha Start, Reino de Amigos, do ConnectCast. Como é que é? Fala de novo, acho que bugou ontem. Trilha Start, Reino de Amigos, do ConnectCast. Opa, nice. Eu vou Esse dar é um uma olhada podcast também, nunca vi não. É curtinho, 14 episódios, curtinho, bom pra dar uma aumentada na fé. Boa, boa. Bom, pessoal, eu dou a indicação também de vocês lerem a Bíblia, né? Se vocês querem começar a ler a Bíblia, eu recomendo, né, como experiência que tive, é legal você começar por João, tá? Começar por João, que você conhece Jesus ali, é interessante. Depois você vai pra Tiago, você entende os ensinamentos de Jesus, né? Pode ir depois pra Atos ou pra Salmos, né? Ver algumas poesias ali bem interessantes, umas orações e ensinamentos bem interessantes também. Enfim, mais alguma coisa, mano? Ou E também, é isso? eu acho que tem mais uma indicação, pra quem quer introduzir alguém que não é ligado a essa parte de ler também, porque, vamos ser bem sinceros, a Bíblia às vezes é difícil de ler. Sim, É muito difícil. linguagem Vocês podem procurar a difícil série mesmo. The Chosen. Nossa, sim, série- porra, The Chosen é do caralho. Puta merda. Já tava esquecendo, né? Nossa, sim, mano, meu Deus. É uma série com uma produção incrível, é muito fiel, assim. Então, E tá pra lançar nova temporada aí já, né? Se eu não me engano. Já estão que vai, gravando, acho. vai ser um filme, eu acho. Ah, é? Eu acho que vai ser, que eu lembro. Caraca, que da hora, Ou foi velho. a última opção? Mano, eu não sei. Eu sei que... E bom, pessoal, só pra lembrar, você não precisa assinar programa nenhum, tá? Tem um próprio aplicativo lá, The Chosen, vocês pesquisam no Play Store. E assim, cara, são episódios extremamente produzidos. Não é coisa ruim, é coisa de Netflix, né? Tanto que tem The Chosen na Netflix, só que eles têm o aplicativo próprio, porque eles querem passar mensagem pra geral. Tem lá em português, dublado, bonitinho, pra você assistir. Mais alguma coisa? Mais alguma acho que recomendação? É isso? Bom, Espero que vocês procurem cristianismo e se tornem cristãos. Todo mundo ser cristão. é isso aí, pessoal. Essa é a moda agora, tá? Só pra deixar bem claro. Agora a moda é ser cristão. Eu já queria falar bem de cara. Ah, tem uns rapper da hora aí pra ouvir também do cristianismo. Eu não lembro Cara, o nome. pior que eu não conheço nenhum. Eu não conheço Nossa, tem nenhum. um monte, mano. Depois eu te mando lá. É nacional ainda. Mas, enfim, ouça a música Atos 2 aí. É da hora pra caramba. É nóis. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. E siga nós nas Até a redes próxima. sociais aí. Tamo junto. Falou!